Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Que bom! Eu e Dodô estamos bem, né, Dodô? Estamos sim, graças a Deus. E aí, como é que vocês estão fazendo a higienização de vocês? Muito bem, não esqueçam, tá? Quem lembra pra me dizer, tia Bárbara, qual foi o assunto que a gente viu ontem? E história, não foi onde a gente fez o quê? Uma revisão sobre a chegada dos portugueses e os períodos históricos, não foi? Então, ótimo. E também tia Bárbara deixou o quê? Uma atividade make para vocês fazerem um desenho imaginando como era o Brasil aqui quando os portugueses chegaram, lembram? Então, vocês fizeram. Então, se fizeram, marca lá no Instagram da escola para eu e Dodô a gente fazer o quê, Dodô? A gente vê, né? Então, gente, não esqueça, tá certo? Então, hoje, a gente vai falar sobre o quê? Ciências, tá, gente? Porém, é um assunto que vocês não vão encontrar no livro de vocês. É um assunto à parte que tia Bárbara vai trazer para vocês. Por quê? Porque a gente viu na questão tanto do solo quanto na poluição do ar, lembram? Que a gente também falou dessa questão da atmosfera, que fica a parte gasosa da nossa... né, do nosso planeta Terra, né, gente? Então, o que é que a gente vai fazer? Hoje a gente vai aprender sobre o aquecimento global, tá? O que é que causou esse aquecimento global, né? O que é que vem causando cada dia mais? Quais são as consequências dele e o que a gente pode evitar de fazer, tá, gente? Também dar consciência às outras pessoas sobre esse aquecimento global, tá certo, gente? Então, agora... vamos lá para as nossas operações e depois a gente vai para o nosso conteúdo do aquecimento global, tá certo? Vamos lá, Dodô? Gente, novamente nós vamos para as nossas operações, né? E hoje tia Bárbara trouxe para vocês operações em formato de quê? Expressões numéricas, porque a gente precisa treinar para poder aprender, né? Então, como a gente viu que tanto nas expressões numéricas a gente pode aparecer tanto subtração e adição, quanto pode aparecer as três, né, as quatro operações, que no caso aqui, ó, adição, multiplicação, subtração e divisão, tá certo? Então, hoje, tia Bárbara vai fazer com vocês a letra C, que ela tem o quê? Divisão, multiplicação e adição. Lembrando que quando as operações têm ou multiplicação ou divisão, a gente responde, tá? Resolve primeiro uma delas duas, tá? Para depois, quando não tiver mais nenhuma operação, tanto de multiplicar quanto de dividir, para depois resolver as adições e subtrações, tá certo? Então, vamos lá para a letra C de hoje. Então, aqui, 21 dividido por 7 vezes 4 mais 3. Certo, gente? Então, aqui, 21 dividido por 7. Qual é o número na tábua de 7 que dá 21? Quem sabe? Número 3. Então, 7 vezes 3, 21. Ou 3 vezes 7 é 21. Então, aqui fica quanto? 3, né? Vezes 4 mais 3. Então, aqui a gente já resolveu o quê? A divisão. Só que aparece logo em seguida o quê? Uma multiplicação e uma adição. Então, a gente tem que fazer o quê primeiro? A multiplicação. Então, 3 vezes 4, quanto é? 12. Muito bem. 12 mais 3. Agora sim, a gente vai resolver o quê? A adição. 12 mais 3, quanto é, gente? 15. Muito bem. Aqui a gente finaliza a nossa expressão numérica, tá, gente? Então, não esquece, quando tiver divisão ou multiplicação, a gente resolve primeiro elas, depois que a gente resolve a adição ou a subtração. E foi o que tia Bárbara fez aqui. Primeiro tia Bárbara fez a divisão, que deu 3, não foi? E tia Bárbara repetiu, vezes 4 mais 3. Depois tia Bárbara fez o 3 vezes 4, que dá 12. E depois tia Bárbara somou o 12 mais 3, que deu 15. Tá certo, gente? Então, hoje,
a gente vai falar sobre um assunto que vocês não vão encontrar no livro de vocês, tá, gente? É um assunto que tia Bárbara comentou com vocês quando a gente falou da poluição do ar, que foi o quê? O aquecimento global. Vocês lembram que a gente estava tendo, por conta dessa queimada dos combustíveis fósseis, a gente estava tendo problemas no mundo todo com o aquecimento global. Então, tia Bárbara, o que é que a gente vai aprender hoje sobre esse aquecimento global? A gente vai entender, tá? Quais são as causas que estão levando a esse aquecimento global? Quais são as consequências desse aquecimento global, tá, gente? E formas que a gente pode contribuir para que eu, você, a família de vocês, como a minha família e os nossos amigos, podemos fazer o quê? Ajudar, cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá, gente. A gente pode, sim, diminuir essa questão de todo aquecimento global, tá certo? Então, eu espero que vocês também possam fazer a parte de vocês, como tia Bárbara tenta e busca fazer todos os dias, tá? Para melhorar o nosso planeta. Então, vamos lá ver as causas e as consequências e as formas que a gente pode ajudar, de alguma forma, o nosso planeta sobre o aquecimento global, tá bom? Então, vamos lá. O que é aquecimento global? O efeito estufa é um processo fundamental para a vida na Terra, pois a mantém aquecida. Quando a radiação ultravioleta solar chega ao planeta, 30% dela é refletida de volta para o espaço devido à camada de gases da atmosfera terrestre, e 70% ultrapassa essa camada e é absorvida, transformando-se em calor na forma de radiação infravermelha. Uma parte dessa radiação é refletida de volta para o espaço, enquanto outra tem dificuldade de passar pelos gases da atmosfera e permanece no planeta. Desse modo, a média de temperatura da superfície da Terra pode se manter em torno de 15 graus Celsius, o que permite a vida como a conhecemos. Quando a concentração de gases que absorvem a radiação solar aumenta consideravelmente, como vem ocorrendo desde o início da Revolução Industrial, o calor da radiação infravermelha tem dificuldade adicional de ultrapassar os gases da atmosfera e se dispersar no espaço, e a temperatura média global aumenta. Portanto, ocorre um desequilíbrio do efeito estufa. Com temperaturas elevadas devido a esse desequilíbrio, podem surgir problemas graves, como derretimento de geleiras, expansão das águas do oceano, desaparecimento de ilhas e até de países inteiros, com consequente migração forçada de pessoas, aumento de número de erupções vulcânicas, surgimento de eventos climáticos extremos, como secas, fortes ondas de calor, tufões e ciclones, acidificação dos oceanos, desaparecimento de espécies e vários outros. Os principais gases que retêm a radiação solar são o dióxido de carbono, vapor de água, metano, óxidos de nitrogênio e halocarbonos. Eles são chamados de gases de efeito estufa. Muitos ocorrem naturalmente, mas o aumento gigantesco de emissões se deve à ação humana. Além de causarem os problemas já citados, alguns deles, ao poluírem a atmosfera, podem gerar outras complicações à saúde humana. As principais atividades humanas que emitem grandes quantidades de gases de efeito estufa são pecuária, devido à devastação que ocorre para abrir o espaço de pastagem, ao cultivo de grãos para alimentar as criações, aos gastos exorbitantes de água para manter essa produção e à emissão de metano pelos animais. Queima de combustíveis fósseis como diesel, gasolina e carvão em indústrias, em usinas de geração de energia e no setor de transportes, uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura e desmatamento que reduz o sequestro de carbono da atmosfera pelas árvores. Para reduzir os efeitos do desequilíbrio do efeito estufa, do aquecimento global e das consequentes mudanças climáticas, medidas macro são necessárias, como investimentos em mobilidade urbana de qualidade, regulamentações para fiscalização de emissões, de desmatamento de florestas, de preservação da biodiversidade, incentivo à adoção de fontes renováveis de energia, como eólica e solar, e a reciclagem e a reutilização, que evitam gastos energéticos e de matérias-primas, entre muitos outros fatores. Também há atitudes individuais que diminuem emissões, como reduzir drasticamente o consumo de carne, usar transporte público, evitar desperdício de alimentos, de energia e de água, praticar a reciclagem e a compostagem e ter consciência na hora de escolhas de consumo cotidiano. Bom,
meus amores, como a tia Bárbara falou, vamos falar hoje sobre o aquecimento global, não é isso? Então, vamos lá. Primeiro, vocês já ouviram essa palavra aquecimento global? Sabe o que significam? Sabe o que significa? Então, gente, eu acredito que sim, que você já tenha ouvido falar, porque é um assunto que vem várias vezes se repetindo, né, devido à grande poluição, tá, que a gente tem tendo no nosso planeta Terra, tá? Então, o que é que acontece, né? O que de fato a gente sabe, de que fato de verdade o que ele é. Tá bom? Então, gente, o aquecimento global nada mais é que um termo que diz respeito ao aumento médio da temperatura do nosso planeta, né? E que vem se intensificando, ou seja, aumentando cada vez mais, né? E principalmente na época da Revolução Industrial. Mas, tia Bárbara, o que é essa Revolução Industrial? Bom, gente, a Revolução Industrial foi um período, desculpa, gente, de grande desenvolvimento tecnológico. E começou o quê? A se usar maquinários para que fossem fabricados diversas coisas. Por exemplo, o surgimento da indústria. Vamos supor, queriam fazer o quê? Sapatos. Aí fazia o quê? Tinha uma indústria de sapato, onde aí tinha o quê? Uma máquina que fazia esse sapato. Acabou que antigamente era feito o quê? Tudo à mão. E com essa revolução industrial, que os homens começaram a usar máquinas, o maquinário, começou a se intensificar o quê? A poluição na atmosfera. Mas por que, tia Bárbara? Porque vocês lembram que tia Bárbara falou que a maioria dessas indústrias, gente, elas usam aqueles combustíveis fósseis que a gente estudou lá em geografia, que é o quê? O carvão mineral, derivados de petróleo, gás natural, óleo diesel, lembram? Então, gente, nessa questão, como começou a produzir isso desenfreado, então cada vez mais que passa, o nosso planeta vai ficando o quê? Mais quente. Certo, gente? E essa Revolução Industrial, ela começou no meio do século XVIII e até hoje vem cada dia mais o quê? Aumentando essa tecnologia, novas máquinas e que vem cada vez mais poluindo o ambiente. Por quê, gente? Porque, infelizmente, as indústrias hoje, elas não estão preocupadas com o meio ambiente, elas estão preocupadas com o lucro que o capitalismo vem gerando. Mas, tia Bárbara, o que é o capitalismo? O capitalismo, gente, é a oferta de compra, entendeu? Hoje, infelizmente, os produtos que a gente compra para a nossa casa, por exemplo, uma televisão, um rádio, computador, eles têm o quê? Pouco índice de vida. Por quê? Porque foi feito o capitalismo. Para quê? Para aquilo ali quebrar logo e a gente comprar novamente. Que é o quê? Que vai gerar o quê? O lucro para essas empresas, essas indústrias. Tá certo? Então, como foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, essa questão da Revolução Industrial, então foi o que aconteceu isso. Começou a cada vez mais o nosso planeta ficar mais quente, intensificar a temperatura dele. Tá? Então, a NASA, que é o quê? A Agência Espacial dos Estados Unidos, tá? Em 2018, vejam, gente, a gente tá em 2020. Em 2018, identificou o planeta Terra como a quarta maior temperatura, ou seja, foi o planeta que teve o maior aumento dessa temperatura em quatro vezes mais. Ou seja, uma temperatura que aumentou 140 anos muito. Né, gente? Então, se a gente continuar nesse processo de industrialização, poluição com combustíveis fósseis, aonde é que a gente vai parar? Porque vai cada dia o quê? O nosso planeta Terra ficar mais quente. Tudo bem que às vezes tem época que tá chovendo, fica mais fresquinho, mas mesmo assim tem hora que tá chovendo e mesmo assim a gente tá o quê? Se acabando no calor. Porque infelizmente nem a chuva tá dando conta desse calor que vem acontecendo devido a essa questão do aquecimento global. Tá certo, gente? Então, o que é que acontece? Nessas últimas décadas, vem percebido que vem o quê? Aumentando o quê? A emissão de gases tóxicos. Que são o que esses gases tóxicos, tia Bárbara? São essa queima de combustíveis fósseis. Por quê? Porque geralmente, hoje em dia, gente, tantas indústrias, elas vêm feito o quê? E as fábricas, elas vêm feito o quê? Queima esses combustíveis fósseis como forma de o quê? De fazer energia. Então,
Para fazer esse tipo de energia, vamos fazer o quê? Vamos lá, usar na máquina o quê? Gasolina, óleo diesel, carvão, gás natural e assim, ó. Cada vez que a máquina mais trabalha, mais ela emite o quê? Gases poluídos para a nossa atmosfera. E aí vem o quê? Acontecendo isso, esse aumento elevado, né, da temperatura no nosso planeta. E que vem o quê? Ameaçando o futuro da nossa humanidade. Porque, gente, já pensaram como é que uma pessoa vai conseguir viver num planeta que é muito quente? A gente não consegue, gente. Não é? Viver é uma coisa muito quente, até porque a gente tem que ter certo tipo de temperatura, como nós, quanto os animais, quanto as plantas, que elas o quê? Precisam se adaptar, né? Porque se a gente começar a ver coisa muito quente, o que é que vai acontecer? Os idosos não vão aguentar a temperatura muito elevada, vão começar a passar mal e muitos a morrer, né, gente? As plantas, a gente sabe que as plantas precisam de água, né? E também com essa falta de água vai acontecer o quê? Vão acabar muitas entrando em extinção, né? Porque não vai aguentar a temperatura muito elevada, porque a gente sabe que a única vegetação que aguenta muito altas temperaturas é o quê? A da caatinga. Só que as outras não vão aguentar, muitas delas não vão aguentar essas elevadas temperaturas, né? A mesma coisa os animais, a gente sabe, a gente já sente calor, que tem a pele assim, né? Tem um pouco de pelo, mas não é feito os animais, que a maioria deles são cobertos de quê? De pelo, de penas, né? Então vai acontecer o quê? Vai ficar tanto do calor que nem eles vão aguentar, né, gente? Então tá fazendo o quê? Ameaçando a humanidade, os vegetais, os animais, né? E todos nós, de forma indireta ou direta mesmo. Então, gente, o que é que vem acontecendo também? Isso vai acabar com essa questão da vegetação, de algumas plantas, de algumas vegetações não conseguir aturar esse calor. O que é que vai acontecer? Até o agronegócio vai dar problemas. Mas o que é agronegócio, tia Bárbara? Indústrias de agricultura. Por exemplo, eu tenho uma plantação de tomate. Só que a temperatura pode elevar tanto, gente, que os meus tomates vão começar o quê? A morrer, mesmo antes de amadurecer e estar lá pronto para colheita, porque não vai aguentar as altas temperaturas. Isso pode acontecer com tomate, com alface, mil e outras vegetações e frutas também, né, que vão começar o quê? A faltar. E como é que vai ser? Aí vai fazer o quê? Não sei quantos bilhões de pessoas no mundo, escassez de comida, e aí? Né? É nisso que a gente também tem que pensar, tá certo? Mas, tia Bárbara, né? Na verdade, como é provocado esse calor? Como é provocado, tia Bárbara, esse calor? Bom, gente, esse calor todo, ele é provocado pelo nome que a gente chama de efeito estufa, tá? Mas o que é o efeito estufa, gente? Esse efeito é um efeito natural, tá? Que o nosso planeta precisa dele. Porém, ele vem o quê? Se intensificando devido, né, aos gases tóxicos desses combustíveis fósseis. Só que ele vem se intensificando, como a Bárbara já falou, após a industrialização, já que a população aumentou e, consequentemente, o que foi que aumentou? Tanto o consumo quanto a produção. Por exemplo, se a gente tem muitas pessoas numa cidade, aqui no Recife, por exemplo. No Recife, vamos dizer que a gente tem indústrias de o quê? Sapatos. Só que todo dia o que acontece? Nasce o quê? Crianças. E essas crianças, elas não vão precisar de sapatos? Vão, não é? Então, tanto essas crianças que estão nascendo, quanto as crianças que já nasceram e que estão o quê? Crescendo. Então, o número do pé aumenta e, consequentemente, o que é que precisa comprar o quê? Novos sapatos. Então, como a gente está o tempo todo produzindo, então vai aumentar o quê? Tanto o consumo, né? O aumento de quê? De gases tóxicos na atmosfera, né, gente? E o quê? Acúmulo de quê? De lixo. Porque se a gente tem um sapato que não cabe mais, ou a gente dá a uma pessoa, ou então a gente faz o quê? Se ele tiver muito velho que não dá para outra pessoa usar, joga fora, não é isso? Então, acabar também fazendo o quê? Acumulando o lixo, tá bom? Então agora a gente vai ver quais são as causas que vêm sendo feitas para que esse aquecimento global cada vez esteja mais
expandido, intensificado, tá certo? Vamos lá agora ver as causas, tá? Que vem gerando esse aquecimento. Vamos lá? Principais causas que acontecem, né, que intensificam esse aquecimento global são a intervenção do homem na natureza. Mas o que é isso, tia Bárbara? A intervenção do homem na natureza. Os homens vêm o que, gente? Cada vez fazendo o quê? Desmatando, queimando, né? Retirando, desmatando para fazer o quê? Aquele lugar ali como pasto para gado, né, gente? Retira uma parte também de floresta, de mata, para quê? Para construir casas, indústrias. E aí, vem cada vez o quê? Ele vem o quê? Se metendo, vamos dizer assim, na natureza, né? Faz o quê? Desmata, queima e retira as coisas da natureza. E o que que acontece? Isso a gente perde vegetação, os nutrientes do solo, e ainda faz o quê? Os animais perderem o quê? O seu habitat natural, porque vem cada vez o quê? Ó, menor, né? E por isso que a gente vê muitas vezes por aqui, tanto no Brasil quanto em países fora daqui, a gente de vez em quando vê na televisão o quê? Um urso que foi aonde? Na casa de uma pessoa. Por quê? Porque ali tá tão reduzido o habitat daquele urso e também a questão de alimentação daquele urso, que o que é que estão fazendo? Os animais estão invadindo as cidades. Como a gente também tem visto nessa época de pandemia, né, quando o isolamento realmente estava bem restrito, a gente viu que saiu vários animais e estavam o quê? Fazendo o quê? Passeando, né, tanto nos países quanto aqui no Brasil. Como a gente viu até aqui em Recife mesmo, que estavam capivaras, né? Até nas praias e andando por aí, onde o IBAMA foi lá e capturou, né? Mas enfim, vamos voltar para o aquecimento global. Outra das causas é o quê? A emissão de gases tóxicos, que a Bárbara já falou, que são o quê? Os gases dos combustíveis fósseis, né? Carvão mineral, derivados de petróleo, gás natural, óleo diesel, que vem sendo utilizados nesse maquinário, né? A partir desde da Revolução Industrial até aqui, e vem o que? Emitindo esses gases tóxicos na atmosfera. E também o desmatamento. Por quê? Porque como a gente vê, né, querendo ou não, as árvores, como a gente já estudou, as plantas, elas para que façam a fotossíntese, o que é que elas acontecem, gente? Elas sugam da nossa atmosfera o que? O CO2, né, que é o gás carbônico, e faz o que? Devolve oxigênio, mesmo elas utilizando o oxigênio para respirar. Então, como a gente desmata, a gente diminui a quantidade de vegetais. Então, o que acontece? Diminui também o que? A retirada do gás carbônico na nossa atmosfera. Não é isso, gente? Então, o que é que vem acontecendo? Nessa questão toda aí, que essas principais causas, se continuarem, a gente vai, gente, de mal a pior, infelizmente. Vai ficar o nosso planeta cada vez mais quente, nossos animais, vegetais e nós mesmos em perigo, porque a gente não sabe se vai ter futuro, né, por conta dessa questão, porque, como o Tia Bárbara falou, um planeta muito quente, ninguém consegue viver, né, gente? Então, mas, Tia Bárbara, o que é esse efeito estufa que a senhora falou? Que ele é o quê? Um fenômeno natural que realmente precisa acontecer aqui no nosso planeta. Então, gente, esse fenômeno natural que se chama efeito estufa, ele acontece aqui no nosso planeta porque ele retém o calor que é emitido pelo Sol, garantindo que a atmosfera mantenha uma temperatura adequada para a existência de vida na Terra. Mas o que é isso, Tia Bárbara? Pronto, vamos fazer um exemplo aqui, um desenho que Tia Bárbara vai mostrar a vocês. Aqui nesse espacinho, tá? Aqui é o planeta Terra. Essa bola aqui, assim, geóide, é o planeta Terra, certo? Então, aqui tem o quê? A atmosfera, que é a parte e uma das camadas externas da Terra, que ela é responsável o quê? Pelos gases. Lembram? É a camada dos gases, a atmosfera. E aqui é o quê? O nosso Sol, certo?
Lembrando que antes ainda tem o quê? Os planetas que vem Mercúrio, Vênus, né? E Terra e Marte. Depois para Marte. Aí o que que vem? Tem o Sol aqui, não é? Então, o Sol, o que é que ele faz? Manda o quê? Raios solares a todo tempo. E esses raios solares são o quê? Quentíssimos, gente. Então, essa atmosfera faz com que esses raios fortíssimos não passem 100% para o quê? Para o planeta Terra. Tá bom? Então, ele é essencial para o quê? Para a nossa humanidade, porque é nele, nesse efeito estufa, que é um processo natural, como a tia Bárbara falou, e necessário também, né? Que vem o quê? Bloqueando cada vez mais essa questão aqui da muita emissão do calor, né? Só que com essa emissão dos gases tóxicos, nem a atmosfera mais está aguentando, gente. E o país está acontecendo o quê? Ficando cada vez mais o quê? Intensificado de quê? De calor. Desde lá, ó, do século XIX, que vem registrando altas temperaturas aqui no nosso planeta. A gente tá, gente, no século XXI, então já se passaram 2 séculos, né? Séculos são o quê? 100 anos, né, gente? Então já se passaram 200 anos e nada está sendo feito. E cada vez que passa, tá o quê? Intensificando o quê? Esse aquecimento global. Tá certo, gente? Então agora a gente vai ver como é de fato que acontece esse efeito estufa que tia Bárbara aqui tentou dar um exemplozinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, tia Bárbara desenhou aqui, acho que ficou melhor esse desenho, tá, ó? Vocês dá para ver aí, né? Acredito que sim. Então vamos lá. Tia Bárbara fez aqui a questão do efeito estufa. E esses daqui são alguns gases que a gente vai falar mais na frente, tá certo? Então, vamos lá. Tudo começa, né? O efeito estufa, como é que ele acontece? Tudo começa com os raios solares, né? Que eles o quê? Chegam ao nosso planeta, tá? E em torno de 50% da radiação do Sol fica o quê? Aqui, ó, na nossa atmosfera. E o que que acontece? O restante, ele passa para o quê? Para a Terra. Então, se vem 100% de raios solares fortes para a nossa atmosfera, 50% fica aqui na atmosfera, tá, gente? E só 50% passa para a Terra. Mas é suficiente, só tia Bárbara, esse 50%? Sim, gente. Porque, ó, ele envolve a Terra todinha, ilumina e dá calor, né, a toda a Terra, a todo o planeta Terra. Aqui tia Bárbara desenhou como se fossem os continentes, tá certo? Enfim, então, o que é que acontece? Com esses gases, né, do efeito estufa, que vem aumentando, esse efeito estufa aqui, que é dessa atmosfera aqui, o que é que ela faz, gente? Ela é como se ela fosse uma manta que protege, né, a Terra desse calor muito do Sol e também que permite, né, que esses gases façam o quê? Ultrapassem para a Terra. Como também esses gases daqui, ó, que são os principais gases causadores do efeito estufa, que são esses daqui, ó. O dióxido de carbono, que é o CO2, o gás metano, o óxido nitroso e o hexafluoreto de enxofre. Mas, tia Bárbara, o que são esses daqui? São gases tóxicos e gases químicos. Que é que acontece? Fazem o quê? Parte do efeito estufa. É natural do efeito estufa. Só que com aquela queima dos combustíveis fósseis, a intervenção do homem na natureza e também conforme o desmatamento que vem cada dia mais aumentando, o que é que acontece? Esse efeito estufa produz o quê? Vem levando o quê? Cada vez mais desses gases tóxicos em grande quantidade. E o que que acontece? Vai ter uma hora que essa manta protetora aqui não vai aguentar mais isolar tanto gás, querendo o quê?
passar. Né, gente? Então, esse aqui, ó, o dióxido de carbono, ele é o mais abundante na nossa atmosfera e no nosso planeta. Por quê? Porque ele é o que é liberado pela queima dos combustíveis fósseis, derivados de petróleo, óleo diesel, carvão mineral, né, gente? E o gás natural. Então, é o que? O dióxido de carbono é o que mais tem concentrado no nosso planeta e na atmosfera, certo? O gás metano. Como é, tia Bárbara, que a gente encontra esse gás metano? A gente faz esse gás metano quando a gente, por exemplo, a gente desperdiça alimentos. Lembra que tia Bárbara disse que quando a gente desperdiça alimentos, que a gente joga lá, que vai para onde? Os lixões, não é isso? Então, quando essas comidas começam a ficar ruins, elas vão soltando essa substância tóxica aqui, o gás metano. E sabe onde é que a gente também encontra muito gás metano? Nas fezes de quem? Do gado. Mas, tia Bárbara, o gás metano, sim. Porque o gado come o quê? Aquelas plantações, né? Isso baixinhas, rasteiras. Vão ali comendo aqueles matinhos, Passa pelo processo de quê? De digestão ali na barriga, no estômago do boi e da vaca. Depois, o que acontece? Ela faz o quê? Cocô. Quando ela faz esse cocô, nesse cocô é liberado o quê? O gás metano. Tá vendo, gente? Então, quanto mais gado a gente tem, mais o gado vai fazer o quê? O gás metano. Através do quê? Do cocô. Pois é, gente. Do cocô mesmo. Gás metano na atmosfera aí no planeta. Certo, gente? O óxido nitroso. Ele é nada mais, nada menos que 310 vezes maior em comparação ao dióxido de carbono. Ou seja, ele polui. Né, gente? 310 vezes maior. Já pensaram? O nitroso. E por último, é o hexafluoreto de enxofre, que ele é o quê? O mais perigoso, gente. Porque o seu poder sobre o aquecimento global, ele chega a 23.900 vezes maior que o dióxido de carbono. Entendeu? Então, se a gente vê que como ele é perigoso, a gente pode o quê? Se tiver cada vez mais aumento, o que vai acontecer? Bum! Explodir. E aí? Né? Então, gente, agora nós vamos ver as consequências desse efeito estufa que está cada vez mais sobrecarregado por causa do aquecimento global, né, gente? Devido às causas que a gente já falou mais na frente um pouquinho. E agora a gente vai ver o que é que as consequências de tudo isso aqui no nosso planeta. Uma delas, como a gente já falou, e tia Bárbara também, é o que? A elevação das temperaturas médias do nosso planeta, né? Como a gente já sabe, já chegou como a quarto planeta na escala mundial. A gente vê assim, mas tia Bárbara, é 4 graus já. 4 graus só, parece tão pequeno, né, gente? Mas é um pouco, né? Um pouco, mas que com isso já significaria que com 2 graus de aumento só, gente, tá? O que acontece? A gente já teria 99% dos recifes de corais, tá? E 16% das nossas plantas já entrariam em extinção e aumentariam o nível do mar. Mas por que, tia Bárbara, aumentaria o nível do mar? Porque, gente, com o derretimento das geleiras, o que vai acontecer? Eles estão gelo, sólido, derrete por causa do calor, vira o quê? Líquido. O que acontece? Mais água onde? Nos oceanos e mares. Tem cidades, países aí, que são abaixo do nível do mar. Como assim, tia Bárbara? Abaixo do nível do mar. O mar é mais alto que a cidade ou país. E se cada vez mais o mar tiver mais água, o que vai acontecer? Cidades e países vão o quê? Desaparecer, gente. E aí? E essas pessoas, esses animais, essa vegetação que vive nesse países ou cidades que são abaixo do nível do mar?
vão acontecer o quê? Vai desaparecer, gente. E aí? Entenderam? Então, o que é que vai acontecer? Vamos ver agora o que é que a gente pode fazer, tá? Que isso com 2 graus a mais do que a gente já tá vendo, né? Desde o que? A Revolução Industrial. Imagina 4 graus. O que é que vai acontecer? Porque a gente pensa assim, poxa, 4 graus não é nada. Mas vejam só, com 2 graus já vão se embora o quê? 99% dos recifes de corais e 16% das vegetações, né? Das nossas plantas. Imagina com 4 graus. Se chegar a 4 graus, sabe o que vai acontecer? Incêndios, secas e enchentes. Por que incêndios? Porque vai estar tão quente que a natureza por si só, como a gente vê aí no país, por exemplo, da Austrália, que sempre tem essas queimadas, do nada assim, aparecem focos de incêndio por causa do calor e pega fogo na floresta, sai pegando fogo nas casas, várias pessoas morrem, várias partes de vegetação é perdida, né, gente? E a gente como sabe que quando tem incêndio, queimadas, o solo fica o quê? Pobre. Então, muitas dessas, eles não conseguem fazer plantações novamente, né? Então, já é um solo que já foi perdido, né? Uma vegetação ali que já foi perdida. Seca por quê? Porque como vai estar tão quente, nem a água vai conseguir chegar, quando ela evaporar, vai conseguir chegar no meio do caminho para chegar nas nuvens para chover, em alguns lugares. E enchentes por quê? Porque quanto mais eleva o nível do mar, né? O que é que vai acontecer? Água. Mais água. E também o que é que vai acontecer? Perda de territórios, foi o que tia Bárbara falou. Cidades ou países que forem abaixo do nível do mar, quando o mar entrar, bluff. Acabou o quê? Perdeu aquilo ali, aquele território, porque não vai mais existir, porque não tem como mais por causa da água, né? Então a gente fez o quê? Perdeu o território. Tem o quê? Aumento de doenças tropicais. Por conta do calor, muitas doenças vão aparecer. Cada vez mais o quê? Vai ficar mais difícil, né, gente? O que é que vai acontecer também? Prejuízo na agricultura. Lembra que a tia Bárbara falou que devido a isso, né, esse calor, algumas plantas, algumas vegetações, algumas frutas e legumes, verduras que a gente utiliza vão acabar o quê? Desaparecendo. Por quê, gente? Por causa do calor. Não vão suportar as altas temperaturas para conseguir chegar ao ponto certo para o quê? A colheita, certo? E também vai ter o quê? Um grande risco no nosso ecossistema e na nossa biodiversidade. Por quê, tia Bárbara? Como tia Bárbara já falou, vão ser animais entrando em extinção, plantas entrando em extinções, tá, gente? E outra, como tia Bárbara falou dos recifes de corais. Lembram que tia Bárbara falou que 99% vai entrar esses recifes de corais podem entrar em extinção devido à elevação dessa temperatura para mais 4 graus Celsius. Por quê, gente? Todo mundo acha que a Amazônia, ou a floresta amazônica, ela é o quê? Ela é o pulmão do nosso planeta. Mas o que seria esse pulmão, tia Bárbara, do nosso planeta? Tirar o gás carbônico e jogar oxigênio para o quê? O nosso planeta. Só, gente, que na verdade, quem faz essa parte de pulmão, vamos dizer, do nosso planeta são o quê? As algas marinhas, que ficam aonde? Nesses recifes de corais. Por que, tia Bárbara? São elas. Porque, gente, elas precisam, elas que pegam mais, elas necessitam de mais gás carbônico para fazer a questão dela do fotossíntese, e elas que liberam ainda mais oxigênio para para o nosso planeta. Por quê? Porque o oxigênio que elas usam para respirar, elas tiram de onde, gente? Da água. Lembra que a tia Bárbara falou que tem o que na água? Hidrogênio e oxigênio. Então, as algas marinhas, elas conseguem tirar oxigênio da própria água. Elas não precisam do oxigênio que elas liberam para o quê? Para a nossa atmosfera. Certo, gente? Então, agora a gente vai ver formas de ajudar, tá? Para que esse aquecimento global não continue cada vez mais intenso, tá, gente? E que a gente tenha um pouco mais de consciência de como a gente pode dar uma segurada nesse aquecimento global. Tanto nós, né? Como aquelas pessoas que são donos de fábricas, indústrias, que elas também, principalmente eles,
né, que precisam ter consciência para poder a gente diminuir essa questão do nosso aquecimento global. Vamos lá ver quais são esses fatores que vão ajudar? São as formas, né, de ajudar que esse aumento do aquecimento global ele não continue, tá certo? Primeiramente seria acabar com o desmatamento, né? Porque a gente diminuindo ou acabando com esse desmatamento faria o quê? Os vegetais e plantas tirarem mais o dióxido de carbono do nossa atmosfera e liberar mais oxigênio, né? Alteração radical nas fontes de energia. Por que tia Bárbara botou aqui esse rabiscozinho aqui embaixo de radical? Porque radical seria acabar com esses tipos de fontes de energia que sejam de quê? Da queima de combustíveis fósseis. E a gente fazer o que, gente? Utilizar diferentes tipos de energia, como energia limpa, energias o que? Renováveis. Quais são esses tipos de energia renováveis? Luz solar, energia eólica, energia solar. Lembram, gente? Então, e o de biocombustíveis, como a gente viu, que são feitas de resto de comida, resto de plantas e também dos estrumes dos bois, né? Então, o outro seria desenvolver tecnologias que conseguiriam remover o CO2 da atmosfera, ou seja, podia se criar o quê? Vamos supor, uma máquina que ela pudesse fazer o quê? Como se fosse o papel das árvores. Ela conseguisse sugar o dióxido de carbono da atmosfera, né? E talvez pudesse acontecer alguma transformação que pudesse liberar o quê? Oxigênio. Ou então que nem liberasse oxigênio, mas pelo menos que conseguisse tirar a maior quantidade de dióxido de carbono da nossa atmosfera, certo? E também mudar o estilo de vida. Fazendo o quê? Evitando o consumo acelerado, né? Da gente estar comprando coisas assim sem necessidade. E também evitando o desperdício de alimentos. Porque quando a gente desperdiça, quando ela entra em decomposição, acontece o quê? Transforma-se em aquele, como a tia Bárbara já falou, né? Aquela questão do metano, né? Que acaba tendo o quê? Uma coisa química que vai transformar esse processo químico em quê? Muito bem, em metano, gás metano, né, gente? Então, essas seriam, na verdade, formas de a gente evitar que esse aquecimento global permaneça e se intensifique cada dia mais. Certo, meus amores? Então, agora, tia Bárbara vai deixar uma atividade para vocês que ela vai explicar. Vamos lá? Bom, gente, as atividades que tia Bárbara vai deixar para vocês hoje são duas, tá? Sobre o aquecimento global. Primeiro, vai a atividade que tia Messia enviou para vocês, tá? Em PDF, onde vocês vão fazer atividades sobre o aquecimento global, certo? Outra que tia Bárbara vai deixar é o quê? Uma atividade de pesquisa. Mas pesquisar o quê, tia Bárbara? O aquecimento global, gente. O que é que tia Bárbara quer que vocês façam nessa pesquisa? Pesquise o que é o aquecimento global, tá? Quais são as causas do efeito global e quais são as consequências desse efeito, esse aquecimento global. Certo, gente? Outra coisa que tia Bárbara trouxe para vocês também é uma dica de filme, onde tia Messia também estará mandando para vocês o link. É um filme chamado As Aventuras de Sammy, tá? É a história de uma tartaruga. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês assistam, depois comentem com tia Bárbara como foi o filme, tá certo, gente? Marca a pesquisa de vocês aí no Instagram da escola para tia Bárbara poder ver, certo? E eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida a gente tira lá no Google Meet, certo? E a gente fica hoje por aqui, tá bom, meus amores? Um grande beijo e até amanhã.